Oi, tudo bem? Nós temos hoje aqui uma questão de estatística que envolve a média aritmética para dados agrupados. Mas, inicialmente, vamos falar alguma coisa sobre a teoria do assunto. Vemos aqui que quando os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência, usa-se a média dos valores x1, x2, reticências, até xn. Mas esses valores têm que ser calculados como os pontos médios de cada classe, pontos médios. E terão que ser ponderados pelas respectivas frequências absolutas f1, f2, fn, respectivamente de x1, x2 e xn. A fórmula pode parecer um pouco complexa, mas na realidade até é simples. Ele diz que a média é igual ao somatório da multiplicação de xi vezes fi, desde o primeiro elemento até o último elemento, que é o n. E tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que é o n. Ou, simplificadamente, a média x é igual ao somatório de xi vezes fi sobre n. Nós vamos aqui elucidar isso por meio de um exemplo, em que nós temos aqui o que nós chamamos de distribuição de frequência. Distribuição de frequência. Vamos a ela, então. Eu fiz aqui um exemplo em que eu já preparei previamente um pouco a resposta para que a gente ganhe tempo. E vocês fariam aí, essa questão em termos de cálculo, Em termos de cálculo. Veja bem, vamos supor que numa confeitaria, a quantidade de pessoas que entra na confeitaria, em um determinado período de tempo, foi quantificada, ou seja, foi medida, foi contada. Bem, a idade delas foi aqui colocada, dessas quantidades de pessoas, aqui é a idade. As pessoas que têm entre 20 e 23 anos, aqui inclui o 20 e exclui o 23. Incluindo 23 e excluindo 26, entre 26 e 29, incluindo 29 e excluindo 32, incluindo 32 e excluindo 35, entre 35 e 31. Veja bem, entre 20 e 23 anos foram 5 pessoas. Entre 23 e 26 foram 8, e assim sucessivamente, até que a gente descobriu que nossa amostra é composta de 30 pessoas. Bem, agora aqui é que é o X da questão. Veja bem, o FI é a frequência absoluta de ocorrência de cada classe. A classe é cada uma dessas situações aqui, até essa final. Mas eu quero saber o seguinte, qual é o meu XI? O XI eu calculo pela média. Vamos fazer aqui o primeiro, olha. Seria 20 mais 23. Isso daqui você divide por 2. Quanto é 20 mais 23? 43. 43 dividido por 2 é igual a 21,50. Perfeito? Vocês têm que fazer esses cálculos aí. Se for fazer uma prova, tem que ser manualmente, Bem, 21,50 foi o que eu coloquei aqui. E faríamos o mesmo método para os demais. Entre 23 e 26, 23 vezes dividido por 2 daria 24,50 e assim sucessivamente. Aí o que é que ocorre? Nós temos agora que multiplicar o FI, que é esse daqui, pelo XI, que é esse. Perfeito? Então eu multiplico 5 vezes 21,50, eu acho 107,50. Quando eu multiplicar 8 por 24,50, eu acho 196. E assim sucessivamente até esse último aqui. A partir de ter encontrado todos esses daqui, olha, perfeito? Eu faço o somatório deles aqui, ou seja, o 843 é o somatório, que é o símbolo de somatório, desses daqui que estão elencados aqui, que deu 846. Agora, como calcular a média? Você coloca o x barra, que representa a média x barra, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao somatório de xi vezes fi dividido por n. Quanto é o somatório de x vezes fi? É esse aqui, 846. E quanto é o número de elementos? Que tem que colocar na fórmula de Círio n. É o 30, que é a quantidade de elementos em nossa amostra. Vocês façam um cálculo aí, eu já tenho esse resultado aqui feito, dá 28,20. Perfeito? Então, era o que tínhamos para a aula de hoje. Gostaria que vocês fizessem esse exercício novamente aí na casa de vocês. E
que gostem de nossa aula e também se inscrevam em nosso canal. Até a próxima!